Hoje a gente vai resolver de forma bastante eficiente o problema de Rotate Linked List, que é o problema de rodar uma linked list N vezes. O que significa rodar uma linked list? Se a gente tem um N de 3, o que essencialmente isso significa é que a gente vai pegar o último elemento da linked list e mover para cá. O número de rotações, na verdade, é o número de vezes que a gente vai fazer essa operação, de mover o fim para o início. Então, a gente moveu o 5 para o início, agora movemos o 4 para o início, foram duas rotações entre aspas, agora a gente move o 3 para o início. 3 rotações. É isso que significa rodar uma linked list. Vamos entender como que vai funcionar o algoritmo para a gente de fato fazer isso. Tem como fazer isso de uma forma muito ineficiente e muito lógica. Se você sabe chegar no final de uma linked list, o que você pode fazer é ver o número de rotações, então vamos supor que o número de rotações seja 5, você chega no final da linked list, pega isso aqui e joga para o início, e fica rodando e trocando a head e desconectando e conectando os ponteiros. Não é uma questão muito complexa de resolver nesse problema. Só que se a gente resolver dessa maneira, a gente vai acabar fazendo várias operações que não precisam ser feitas. Na verdade, a gente consegue fazer apenas uma troca de ponteiro e percorrer a lista, eu acho que uma ou duas vezes. Porque, por exemplo, essa lista aqui ela tem 5 itens, certo? Se a gente girar ela 5 vezes, ela vai ficar exatamente na mesma situação. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir qual o tamanho dessa lista. Então vamos lá, nosso algoritmo vai percorrer do início até o fim, e quando chegar num ponto em que não tenha next na lista, ele vai saber que chegou no final. Enquanto ele percorre isso, ele encontra o tamanho da lista. A gente encontrou o nosso tamanho da lista, vamos guardar aqui 5. O que a gente faz então? O nosso número de rotações, a gente vai fazer uma operação de módulo com o tamanho da lista. Por quê? Porque se a gente fizer a operação de módulo, 5 módulo 5 ele vai girar 5 vezes, então o total vai ser 0. A resposta dessa equaçãozinha aqui é 0. Se for 4, vai ser 4, nada acontece. E se na verdade for 6 aqui, isso aqui vai simplificar a nossa rotação e vai virar um 1. A gente faz essa operação de módulo porque girar isso aqui 6 vezes vai resultar exatamente na mesma coisa que girar uma vez só. Então tá, encontramos nosso tamanho. O que mais que a gente faz? A gente pega um ponteiro do último item e aponta para o primeiro item. Por quê? Porque isso aqui vai fazer ser um pouco mais fácil de percorrer a lista, a gente não vai precisar ficar percorrendo ela múltiplas vezes, e a gente só vai precisar fazer uma coisa aqui, que é contar o número de rotações e desconectar o ponteiro nesse número. Como assim? Se a gente recebe essa lista de input e o nosso número de rotações pós-módulo for 0, tá resolvido, a gente não precisa fazer nada. Se o nosso número de rotações for 1, a gente vai desconectar um ponteiro atrás desse último aqui, então a gente vai desconectar esse aqui. Por quê? O que a gente acabou de fazer, se a gente retornar o 2 como head, o 2 é o primeiro item da lista, o 3 é o terceiro, o quarto o quarto é o terceiro, o quinto é o quarto, enfim, assim por diante. Se o nosso número pós-módulo, na verdade, for 2, se a gente tiver que fazer duas rotações, o ponteiro que a gente vai eliminar é 2 antes desse. Então, esse aqui. E a gente retorna aqui o 1 como nosso head. E aí ela vai ficar ordenada em 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu como funciona, né? Agora vamos complicar um pouquinho. Na verdade, se a gente fizesse assim, a gente teria que percorrer a lista para trás, porque, olha, eu falei que se o nosso resultado aqui fosse 2, a gente precisaria pegar esse aqui e eliminar o ponteiro duas casas atrás desse, para cá. A gente meio que não consegue percorrer essa lista ao contrário porque ela é uma singly linked list. Ou seja, ao invés de fazer aqui 6 módulo 5, né, ao invés de fazer o nosso input módulo 5, a gente vai fazer meio que o inverso disso. A gente vai fazer o 5, que é o nosso tamanho, menos 6 módulo 5. Então, se o nosso resultado antes de 6 módulo 5 era 1, o nosso resultado agora, na verdade, vai ser o inverso, vai ser 4. E por que eu estou complicando esse algoritmo? Porque agora a gente vai poder percorrer ela para frente. Eu voltar uma casa e eliminar esse aqui, eu eliminar um para trás do nosso ponteiro inicial, é a mesma coisa que eu eliminar 4 ponteiros para frente do nosso ponteiro inicial. Porque aqui, ó, a gente tem o nosso ponteiro inicial, 1, 2, 3, 4. Então, eu eliminar 4 para frente é a mesma coisa que eu eliminar 1 para trás. E assim, a gente consegue percorrer a nossa lista para frente, que é a única forma de percorrer a lista. Eu sei que o cálculo mental aqui, a compreensão do módulo, do tamanho menos o módulo do tamanho, é um pouquinho complexa, mas isso vai simplificar bastante o nosso algoritmo. Esquecendo do problema que eu já expliquei, a gente recebe um head e um K. K é o número de rotações que vai ser feito. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Se for duas rotações, a gente vai mover o 5 para cá, vai mover o 4 para cá, e o nosso primeiro item da lista vai ser o 4, o último item da lista vai ser o 3. Então, isso aqui. Vamos implementar a solução que eu discuti antes no ScalarDraw. A primeira coisa que a gente faz,
if not head. Cara, eu odeio isso, não devia ter nulo no lead code. Enfim, se não tiver head, ele só retorna head. Grandes coisas. Current igual a head. O size, aqui a gente vai medir o tamanho da nossa lista. Como é que a gente mede o tamanho? A gente vai ter que percorrer ela uma vez. A gente garantiu que ela tem pelo menos 1 de tamanho, né? Porque se não tiver nada, ele já retornou. E while o nosso ponteiro de current tiver um next, a gente vai fazer um loop. E a gente vai fazer current é igual current.next. Nisso, a gente dá um size mais igual a 1. Quando ele terminar esse loop, quer dizer que não tem nenhum current.next, quer dizer que a gente chegou no final, a gente sabe o tamanho da lista está armazenado em size. Agora a gente precisa linkar o final ao início. Como é que a gente faz isso? A gente faz current, que agora é o nosso último item da lista, current.next, é igual a head. Linkamos o final da lista com o início. Agora a gente tem aquela lista em círculo bonitinho. O que a gente precisa fazer? Fazer aquele cálculo de módulo um pouquinho estranho pra gente ver o quantos passos pra frente a gente precisa dar. K é igual a size, que é o tamanho da lista, menos o K módulo size. Então agora a gente tem o tamanho que a gente precisa percorrer, enfim. E vamos percorrer. Vamos fazer o current pular pra frente até o current chegar no lugar onde ele deve estar. While K for maior do que 0, a gente vai fazer o current dar um passo para frente. Current é igual a current.next. K menos igual a 1, ou seja, o K chegou em 0, ele acabou esse loop. O current já chegou onde o current deveria estar. Só o que a gente precisa fazer agora é o nosso head é igual ao current.next e o current.next a gente precisa desconectar. A gente precisa fazer aquele cortezinho no ponteiro. Current.next é igual a none e a gente retorna o head. É só isso. Esse aqui é a resolução do algoritmo. Eu fiz ficar bem simples, mas esse é um problema bastante difícil. Tá resolvido.